Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Para começar, os objetivos da aula. Entender o que é uma reação de combustão, identificar os diferentes tipos de combustão, compreender o que é entalpia de combustão e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as perguntas da aula de hoje? O que é uma reação de combustão e de onde vem a energia do nosso corpo? Então, uma reação de combustão. Trata-se de uma reação que libera calor para o meio, sempre vai ser uma reação exotérmica. Caracteriza-se por ocorrer entre duas substâncias, sendo um combustível e o outro comburente, e a reação de combustão segue o triângulo de fogo. Então, precisamos ter as três coisas para que ocorra combustão. Podemos ter combustível sólido, líquido ou gasoso. Oxigênio tem que estar acima de 13% no ambiente para que ocorra, a chama, e o calor, que é a energia inicial, a faísca que vai iniciar a combustão, a nossa queima. Para a formação do fogo são necessários esses três elementos. O combustível é a substância que alimenta o fogo, é qualquer substância oxidável que reage com o oxigênio. Apresenta-se nos três estados de agregação da matéria. Exemplo: madeira, combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, papel, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, o carvão e qualquer outro material que seja passível de combustão. O comburente é a substância ativadora do fogo, ou seja, que dá vida às chamas. O comburente mais comum é o gás O2, que está presente na atmosfera, e quando temos combustões que acontecem ao ar livre, sempre o comburente vai ser O2. Podemos ter combustões em outro tipo de atmosfera, hidrogênio, por exemplo, gás hidrogênio, mas para isso precisa ser uma combustão controlada em laboratório, fornecendo somente esse gás específico, então, para termos uma combustão que não seja oxigênio comburente. E o calor é a fonte de ignição ou a energia inicial. Trata-se do agente que dispara o processo da queima, e aí pode ser o fósforo que você riscou lá para dar início à queima. E as reações de combustão podem acontecer de três formas: reação de combustão completa, reação de combustão incompleta e a reação de combustão que envolve substâncias simples. Aqui a gente tem um desenho da chama do fogão e mostra a seguinte situação. Olha, quando a chama está amarela, a combustão é incompleta. Quando a chama está azul, a combustão é completa. Vamos analisar cada um dos tipos com mais detalhes. Olha só. A reação de combustão completa é o tipo de reação que ocorre quando há quantidade de comburente, no caso o oxigênio, suficiente para que ocorra o consumo total do combustível. Uma reação de combustão completa tem como produto dióxido de carbono, CO2, e o vapor da água, H2O, quando o combustível é orgânico. Então, quando é um combustível de origem orgânica, seja lá o nosso etanol, ou a gasolina, ou a madeira, por exemplo, vai ter sempre dióxido de carbono e vapor de água como produtos. A reação completa, então, do gás metano, a gente tem a equação aqui, então o CH4 é o metano, mais o oxigênio, formando CO2 e água e fornecendo calor para o meio. O metano, que é o CH4, é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica e digestão. É utilizado como fonte de energia o chamado biogás, originado dos lixões ou aterros sanitários e dos excrementos dos animais. Esse, então, a combustão completa do metano. Aqui a gente tem a combustão completa do gás butano, que faz parte aí do gás da cozinha da casa da gente. Então, a gente tem lá C4H10, que é a fórmula molecular do butano, o oxigênio formando dióxido de carbono, o vapor da água e fornecendo calor. O butano, que é o C4H10, juntamente com o gás propano, compõe o gás liquefeito de petróleo, o GLP. É derivado do petróleo, portanto, é um combustível não renovável. É um gás incolor e inodoro. Assim, nos botijões de gás de cozinha é adicionada uma substância pertencente às mercaptanas, que contém enxofre em sua estrutura, gerando um odor característico que serve de alerta para o vazamento de gás. E é encontrado também o GLP nos isqueiros. Então, ele não tem cheiro, mas é adicionado substâncias para que ele possa ter um cheiro e assim evite acidentes caso esteja vazando o GLP em algum lugar. Reação de combustão incompleta. Na combustão incompleta, a quantidade do comburente não é suficiente para consumir toda a quantidade de combustível.
então não tem oxigênio suficiente, aí a gente vai ter uma combustão incompleta. É obtido dois tipos de produto, o monóxido de carbono, que é o CO, e o vapor de água, ou o carbono fuligem e o vapor de água. Os dois produtos de uma combustão incompleta são substâncias tóxicas ao ambiente e são prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, na combustão incompleta do metano, tá, formando o CO, monóxido de carbono, a combustão incompleta do gás butano, formando o monóxido de carbono também, e aqui a gente tem a combustão incompleta dos dois, formando o carbono fuligem, que a gente marca assim, subscrito a palavra ali, fuligem então. Nesse caso é porque temos menos quantidade de oxigênio do que deveria, por isso a formação das substâncias é diferente do que quando temos combustão completa. O monóxido de carbono, o CO, um dos produtos da reação de combustão incompleta, é um gás incolor e inodoro. A intoxicação por CO é proveniente do carro ligado em ambiente fechado, ar-condicionado ligado, e também no inverno algumas pessoas improvisam aquecedores caseiros a partir da queima do carvão ou do álcool em ambientes fechados e a saturação do CO é muito rápida. Os principais sintomas são cefaleia, náuseas, fraquezas, perda de consciência, convulsões e até coma. Então, quando eu tenho a combustão do motor funcionando, em algum momento uma porcentagem dela pode ser uma combustão incompleta que vai estar gerando CO e aí se você fica no ambiente fechado com o carro ligado, pode estar sofrendo esses sintomas. O carbono fuligem, também chamado de negro de fumo, é liberado a partir da combustão incompleta dos combustíveis fósseis, aqueles derivados do petróleo. É uma forma impura do carvão, que é um alotrópico do elemento químico carbono. É extremamente tóxico e poluente, por isso é chamado de fuligem, produzido a partir de motores a diesel, incêndios florestais e as chaminés das indústrias. A nível de lembrança, alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma substância simples a partir de outras substâncias simples e a apresentação de mais formas dessa substância, alotropia. Vamos para a atividade 1? A partir do conhecimento sobre reações de combustão, você consegue pensar de onde vem a energia para o nosso corpo funcionar? Agora é com vocês!
Vamos para a correção da atividade? A pergunta é a seguinte: a partir do conhecimento sobre reações de combustão, você consegue pensar de onde vem a energia para o nosso corpo funcionar? Então, olha só, para que o nosso corpo mantenha-se em funcionamento, é preciso que tenhamos uma alimentação rica em nutrientes, como, por exemplo, açúcares, proteínas e carboidratos. No entanto, para que um pedaço de pão seja transformado em energia, não basta engolir, mastigar e digerir. É preciso que as moléculas de nutrientes contidas no pão sejam quebradas em moléculas menores para que possam ser absorvidas pelas células. As células são como mini usinas que transformam os nutrientes em energia por meio de reação de combustão. Então, ocorrem incêndios no nosso corpo? Não! Lembre-se que uma reação de combustão é aquela que ocorre entre um combustível e um comburente em nosso organismo. A reação é de combustão completa e os nutrientes são combustíveis orgânicos, portanto, produzem CO2 e água. E você já sabe que na nossa respiração, inspiramos oxigênio e devolvemos o CO2, certo? Para o ambiente e também o vapor de água, que é proveniente da combustão que acontece, a formação da energia para as nossas células que mantêm o nosso corpo funcionando. Reação de combustão, então, envolvendo substâncias simples, que é o terceiro tipo de combustão que podemos ter. São entalpias de combustão, em que além do gás oxigênio comburente, o combustível também é uma substância simples. Nesse caso, diferente da combustão completa e da incompleta, é a formação de um único produto. Então, por exemplo, a combustão do gás hidrogênio vai dar a formação da água. A combustão do carbono vai dar a formação do CO2, um único produto. É também denominada de calor de combustão a variação de energia liberada sobre a forma de calor através da queima de 1 mol de qualquer substância, estando todos os reagentes no estado padrão, ou seja, a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Isto é, a entalpia de combustão é correspondente à energia liberada na reação da combustão de 1 mol da substância. Como as ações de combustão são reações que liberam calor, ou seja, sempre vai ser uma reação isotérmica, a variação da entalpia de combustão é negativa. A variação da entalpia pode ser calculada utilizando a nossa equação que você já conhece. Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E aí, o sinal de menos aparece aqui. Estamos falando de reação de combustão sempre exotérmica. Vamos fazer um exercício juntos, ok? Olha só, o enunciado fala o seguinte: sabendo-se que as entalpias de formação para o CO e para o CO2 são, respectivamente, menos 110,5 kJ por mol e menos 393,5 kJ por mol. Determine a classificação e o valor da variação de entalpia para uma reação de combustão de monóxido de carbono. Então, para organizar o raciocínio, a gente pega os dados do enunciado e faz uma tabelinha. Então, aqui eu tenho o valor da entalpia das duas substâncias que ele mencionou, lembrando-se que a entalpia de substâncias simples, por convenção, é igual a zero. Então, o O2, que vai participar da reação de combustão, tem entalpia igual a zero, porque é substância simples. Aí, a reação de combustão é representada pelo combustível e comburente. Assim, a reação de combustão do monóxido de carbono é expressa da seguinte forma: CO mais meio O2 formando CO2. Substituindo os valores de entalpia de formação na expressão da variação da entalpia, temos a seguinte situação. Então, lá nos produtos, menos 393,5, que é o valor que ele me deu no enunciado, menos o somatório aqui dos reagentes que participam. Então, a gente tem qual reagente? O CO, menos 110,5, meio de zero, que é a entalpia do oxigênio, substância simples. Vamos deixar na conta aqui para ficar tudo bem explicadinho. Fazendo a matemática, o ΔH dessa combustão, menos 283 kJ. Vamos ver mais um exercício juntos. Calcule o valor da entalpia de combustão de 1 mol de benzeno, que é o C6H6, sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a mais 49 kJ por mol e que o CO2 gasoso apresenta menos 394 kJ por mol e que o valor da água líquida é de menos 286 kJ por mol. Então, vou transformar o que ele me trouxe aqui de palavras em uma reação. Então, eu tenho o benzeno, que é o C6H6,
líquido mais o oxigênio gasoso, formando o CO2 e a água. Faço o balanceamento para respeitar a lei do Lavoisier, tudo que eu tenho de um lado tem que ter do outro lado também. E aí eu vou usar a equação ΔH igual a HP menos HR. Lembre de colocar os valores que aparecem aqui, certo? Conforme a quantidade de vezes da estequiometria ou da fórmula estrutural que a gente tem. Lembre que ele fala aqui que é a entalpia de formação, ok? Então, eu estou fazendo o cálculo aqui do produto, CO2, aparece 6 vezes e vale menos 394, mais 3 menos 286, que é o valor da água. E aí, para o lado lá dos meus produtos, eu vou ter o 49, ok? Então, fazendo a posição correta dos números e respeitando os sinais, a gente tem um ΔH de menos 3.271 kJ por mol para a combustão de 1 mol de benzeno, combustão, sempre sinal negativo, ok? Agora, uma atividade para você treinar os conhecimentos semelhantes a esses exercícios que acabamos de resolver juntos. Então, o fenol C6H5OH é um composto utilizado industrialmente na produção de plástico e corantes. Sabendo-se que sua combustão total é representada pela equação, já temos o ΔH aqui, e que as entalpias de formação do CO2 e do H2O valem respectivamente menos 395 kJ por mol e menos 2.286 kJ por mol a 25 graus Celsius de 1 atm. Qual é a entalpia da formação do fenol a 25 graus Celsius de 1 atm em kJ por mol? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Por uma questão de organização aqui, os dados do enunciado. Então, os valores de entalpia. Ele quer saber qual que é o valor da entalpia do fenol, então marcamos com X aqui, do CO2, menos 395 kJ por mol, da água, menos 286 kJ por mol, e o ΔH da reação toda é menos 3.054. Lembrando que o oxigênio, substância simples, tem entalpia zero, por isso não vai entrar aqui na conta. Então, como eu quero saber o valor do reagente, que é o C6H5OH, né, o nosso reagente, lembrando que o outro é o oxigênio, vale zero, a gente vai usar ΔH é igual a HP menos HR. O ΔH eu já tenho no enunciado, ok? Os produtos eu tenho aqui, os valores que estão na tabela, coloco os valores estequiométricos ali para multiplicação e quero descobrir o HR, que é a entalpia do reagente, que no nosso caso é o fenol. Fazendo a matemática, o nosso reagente fenol vai ter uma entalpia de mais 154 kJ por mol, certo? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula. Acessando o QR Code ou o link que está aqui, você vai ter acesso a essa reportagem, que o título é o seguinte: Brasil investiga incêndios provocados no estado da Amazônia. Investigados poderão cumprir pena de até 15 anos de prisão. Temos alguns questionamentos para vocês poderem responder lendo a reportagem. Qual a relação entre a reportagem e a entalpia de combustão? Quando temos queimadas nas florestas, temos uma reação de combustão completa ou incompleta? O que você pode considerar sobre a fumaça? Será que ela é tóxica? Então, lendo a reportagem, gostaria que você estudasse e respondesse essas questões. Na aula de hoje, entendemos o que é uma reação de combustão, identificamos os diferentes tipos de combustão, compreendemos o que é a entalpia de combustão e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!